Você já percebeu como algumas mulheres parecem ter um talento sobrenatural para nos colocar na defensiva? Um comentário aparentemente inocente, uma acusação sutil, uma provocação disfarçada de preocupação, e de repente você se vê explicando, justificando, se defendendo, como se estivesse em um tribunal, onde ela é simultaneamente promotora, juíza e júri. Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, ele não falava apenas de política, ele revelava os mecanismos universais de controle e dominância que permeiam todas as relações humanas, incluindo as mais íntimas. Aqui está a verdade brutal que poucos homens compreendem. Quando você se defende, você já perdeu. Não importa quão lógicos sejam seus argumentos, quão justas sejam suas explicações, o simples ato de se justificar comunica uma mensagem subliminar devastadora. Ela tem poder sobre mim. Sua opinião determina meu valor. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de inverter completamente essa dinâmica? Uma estratégia tão elegante quanto poderosa, capaz de transformar qualquer ataque em uma demonstração da sua própria força. Hoje, você vai descobrir o truque maquiavélico que homens de verdadeiro poder usavam há séculos e por que, jamais, em hipótese alguma, você deve se defender dela. A armadilha feminina da provocação e por que ela quer que você se defenda. Existe um fenômeno psicológico que a maioria dos homens desconhece completamente, mas que as mulheres dominam intuitivamente desde a adolescência: o teste de congruência emocional. Não é malícia, não é maldade, é puro instinto evolutivo funcionando em sua forma mais refinada. Quando uma mulher te provoca, te acusa ou te coloca em uma posição onde você sente necessidade de se explicar, ela não está necessariamente buscando a verdade. Ela está testando algo muito mais profundo: sua estabilidade emocional sob pressão. Pense nisso pela perspectiva evolutiva. Durante milhares de anos, as mulheres dependeram da capacidade de escolher parceiros que pudessem protegê-las e prover segurança em momentos de crise. Como identificar um homem verdadeiramente forte? Simples: colocá-lo sob pressão e observar sua reação. Maquiavel compreendia perfeitamente essa dinâmica quando escreveu: "Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, poucos podem sentir." A mulher não está interessada nos seus argumentos lógicos. Ela está sentindo sua energia, sua presença, sua capacidade de manter-se centrado quando desafiado. Aqui está o que realmente acontece quando você se defende. Primeiro, você valida a premissa do ataque. Ao se explicar, você comunica subconscientemente: essa acusação tem fundamento suficiente para merecer minha atenção e energia. Mesmo que suas palavras neguem a acusação, sua ação de responder a confirma. Segundo, você revela insegurança emocional. Um homem verdadeiramente confiante em si mesmo não sente necessidade de provar nada para ninguém. Quando você se justifica, está essencialmente dizendo: preciso da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. Terceiro, você entra no frame dela. Frame, na psicologia social, é a perspectiva através da qual interpretamos uma situação. Quando ela te acusa e você se defende, você aceita tacitamente que ela tem autoridade para te julgar. Você sai do seu próprio frame, onde você é a protagonista da sua vida, e entra no frame dela, onde você é o réu. Considere este exemplo. Ela diz: "Você nunca me dá atenção suficiente." O homem comum responde: "Como assim? Ontem passamos a noite toda juntos, na semana passada te levei para jantar." Ele acaba de cair na armadilha. Agora ela controla a conversa, define os critérios do que é atenção suficiente, e ele está na posição de provar seu valor. O homem que compreende Maquiavel responde diferente. Talvez com um sorriso enigmático e silêncio. Talvez com: "Interessante a perspectiva." Então muda de assunto ou simplesmente continua o que estava fazendo. Ele não nega, não confirma, não se justifica. Ele permanece no seu próprio frame. Isso não é frieza ou desrespeito, é soberania emocional. É a diferença entre um rei que se sente obrigado a explicar cada decisão para seus súditos e um rei que governa pela força da sua presença.
A mulher, inconscientemente, está perguntando: esse homem é forte o suficiente para me proteger quando o mundo estiver desabando? Ou ele vai entrar em pânico e começar a se explicar para qualquer um que questionar sua autoridade? Quando você se defende, você falha no teste. Quando você permanece inabalável, você passa com distinção. O erro fatal do homem moderno, quando justificar-se destrói sua masculinidade. A sociedade moderna criou uma geração de homens que confundem comunicação com capitulação. Fomos condicionados a acreditar que ser um bom parceiro significa explicar cada pensamento, justificar cada ação e negociar cada decisão como se estivéssemos em uma sessão de terapia perpétua. Esse é o erro mais devastador que um homem pode cometer em um relacionamento. Maquiavel observou: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Aplicado aos relacionamentos modernos, isso se traduz em: é melhor ser respeitado do que compreendido, se você não pode ter ambos simultaneamente. Vamos dissecar a psicologia por trás dessa necessidade compulsiva de se justificar. Quando um homem sente que precisa explicar suas ações, 3 coisas estão acontecendo simultaneamente. Primeiro, a síndrome do aprovador. Ele transferiu o locus de controle da sua autoestima para a opinião dela. Sua paz interior depende da aprovação externa. Isso é o oposto da masculinidade autêntica, que se baseia na validação interna e na confiança em seus próprios julgamentos. Segundo, o medo da rejeição disfarçado de transparência. Ele acredita que se explicar tudo, se for transparente o suficiente, ela não terá motivos para questioná-lo ou deixá-lo. É uma estratégia baseada no medo, não na força. E as mulheres detectam medo a quilômetros de distância. Terceiro, a confusão entre intimidade e submissão. Ele foi condicionado a acreditar que intimidade significa ausência de mistério, que amar significa se tornar um livro aberto. Mas Maquiavel sabia que o mistério cria veneração, e isso se aplica tanto à política quanto ao romance. Observe a diferença energética entre estes 2 homens. Homem A, o justificador. Ela pergunta onde ele esteve, ele responde com uma explicação detalhada. Fui ao mercado, depois passei na farmácia porque estava acabando o shampoo, aí encontrei o João e conversamos por uns 15 minutos sobre o projeto dele, depois ele está inconscientemente pedindo permissão para ter existido durante as horas em que não estava com ela. Homem B, o soberano. Ela pergunta onde ele esteve, ele responde: resolvendo algumas coisas. Se ela insiste, ele pode acrescentar: nada que você precise se preocupar. Não é rude, não é secretivo por malícia, é simplesmente um homem que não sente necessidade de prestar contas de cada minuto da sua existência. A diferença é gritante. O homem A comunica: minha vida é um relatório que precisa da sua aprovação. O homem B comunica: minha vida é minha responsabilidade e você pode confiar que eu a administro bem. Aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Quanto mais você se explica, menos ela confia em você. Por quê? Porque confiança não nasce de informação, nasce de presença. Uma mulher não se sente segura porque conhece todos os detalhes da sua agenda. Ela se sente segura porque percebe que você é o tipo de homem que toma decisões sólidas, mesmo quando ela não está observando. Maquiavel escreveu: quem negligencia o que é feito pelo que deveria ser feito, caminha mais rapidamente para a ruína do que para a preservação. Traduzindo, quando você age baseado no que acha que deveria fazer, explicar tudo, ser transparente, justificar-se, em vez do que realmente funciona, manter sua soberania, você destrói exatamente o que está tentando preservar. A masculinidade autêntica não é sobre dominação ou controle sobre ela, é sobre autodomínio. É sobre ser tão centrado em si mesmo que as tempestades emocionais externas não conseguem te tirar do eixo. É sobre ter uma presença tão sólida que ela se sinta segura na sua energia, não nas suas explicações. Quando você para de se justificar, algo interessante acontece. Ela para de te testar. Por quê? Porque o teste perdeu o propósito. Ela não consegue mais medir sua estabilidade
através de suas reações defensivas, então ela precisa encontrar outras maneiras de se conectar com você, formas mais saudáveis e respeitosas. Se você está começando a ver como essa dinâmica funciona nos seus relacionamentos, deixe um comentário contando qual foi o momento em que você percebeu que estava se justificando demais. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, não esqueça de curtir o vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo essas reflexões profundas sobre relacionamentos e poder pessoal. A estratégia maquiavélica do espelho, refletindo a energia de volta para ela. Agora chegamos ao coração da estratégia maquiavélica, a arte de usar a força do oponente contra ele mesmo. Maquiavel não inventou essa técnica, ele simplesmente codificou o que os mestres do poder sempre souberam. A melhor defesa não é se defender, é redirecionar. Imagine um espelho. Quando alguém grita para um espelho, o que acontece? O espelho não grita de volta, não se justifica, não tenta explicar por que não merece ser gritado. Ele simplesmente reflete a energia de volta para quem a emitiu. E algo fascinante acontece. A pessoa é forçada a confrontar sua própria energia, sua própria emoção, sua própria irracionalidade. Essa é a essência da estratégia maquiavélica nos relacionamentos. Tornar-se um espelho emocional. Vamos explorar as 3 técnicas fundamentais. 1. O silêncio estratégico. O silêncio é a arma mais poderosa no arsenal de um homem sábio. Quando ela te ataca verbalmente, quando te acusa, quando tenta te provocar, sua primeira resposta deve ser? Nenhuma resposta. Não um silêncio raivoso ou passivo-agressivo, mas um silêncio centrado, quase meditativo. Por que isso funciona? Porque o silêncio força ela a preencher o vazio, e quando as pessoas preenchem o vazio, elas revelam suas verdadeiras motivações. Ela pode começar com uma acusação superficial, mas se você permanecer em silêncio, ela será forçada a ir mais fundo, a revelar o que realmente está incomodando. Mais importante, o silêncio comunica que você não se sente ameaçado por suas palavras. Um homem que precisa se defender imediatamente é um homem que se sente atacado. Um homem que pode permanecer em silêncio é um homem que está acima do conflito. 2. A técnica do redirecionamento. Quando ela diz, você nunca me escuta, em vez de se defender, claro que escuto, você redireciona. Parece que você está se sentindo desconectada. O que realmente está acontecendo? Veja a genialidade dessa abordagem. Você não nega a acusação, o que seria se defender, mas também não a aceita, o que seria se submeter. Você redireciona o foco da acusação para a emoção por trás dela. Isso força ela a sair do modo ataque e entrar no modo vulnerabilidade. Maquiavel chamava isso de transformar inimigos em aliados. Você pega a energia agressiva dela e a canaliza para uma direção construtiva. Ela veio para brigar, mas você a convida para se conectar. 3. A inversão emocional. Esta é a técnica mais avançada e deve ser usada com sabedoria. Quando ela te acusa de algo, você reflete a acusação de volta de forma elegante e não agressiva. Ela: você é muito frio e distante. Você: é interessante você dizer isso. Tenho percebido que você tem estado bem defensiva ultimamente. Está tudo bem? O que aconteceu aqui? Você pegou a energia da acusação e a devolveu de forma construtiva. Não foi um ataque, foi uma observação. E agora ela precisa lidar com sua própria defensividade em vez de atacar a sua suposta frieza. A psicologia por trás do espelho. Por que essas técnicas são tão eficazes? Porque elas exploram um princípio fundamental da psicologia humana: projeção. Quando alguém te acusa de algo com muita intensidade emocional, frequentemente está projetando algo que não consegue aceitar em si mesmo. A mulher que te acusa de ser emocionalmente indisponível pode estar lutando com sua própria dificuldade de se conectar. A que te chama de egoísta pode estar se sentindo culpada por seus próprios desejos. A que diz que você nunca a escuta pode estar se sentindo desconectada de si mesma. Quando você se torna um espelho, você força ela a confrontar essas projeções, e algo mágico acontece. Em vez de um conflito destrutivo, vocês têm uma oportunidade de crescimento mútuo. O poder da não reatividade. Maquiavel escreveu:
Aquele que é menos dependente da fortuna é aquele que melhor se estabelece. No contexto dos relacionamentos, isso significa: aquele que é menos dependente das emoções dela é aquele que melhor mantém sua posição de força. Quando você não reage às provocações, quando permanece centrado durante as tempestades emocionais, você demonstra algo que ela valoriza mais do que qualquer explicação: estabilidade emocional. Você se torna o porto seguro em meio ao caos, não mais uma vítima das ondas. Lembre-se, você não está sendo frio ou insensível, você está sendo estratégico, está escolhendo responder em vez de reagir, está mantendo sua soberania emocional enquanto cria espaço para que ela processe suas próprias emoções de forma mais saudável. A mulher que inicialmente veio para te atacar, gradualmente começará a te respeitar. Por quê? Porque ela percebe que você não pode ser manipulado, não pode ser controlado pelo drama, não pode ser desequilibrado por suas tempestades emocionais. E, paradoxalmente, é exatamente isso que a faz se sentir mais segura e conectada com você. O homem inabalável, construindo um frame que ela não consegue quebrar. Chegamos ao ápice da transformação maquiavélica, a construção de uma presença tão sólida, de um frame tão poderoso, que os ataques externos se tornam irrelevantes. Não porque você os ignora, mas porque eles simplesmente não conseguem penetrar na fortaleza da sua autoconfiança. Maquiavel escreveu uma das frases mais profundas sobre poder pessoal. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. A diferença entre um homem que constantemente se defende e um homem verdadeiramente inabalável não está no que ele faz, está no que ele é. A anatomia do frame masculino inabalável. Um frame, na sua essência, é sua realidade interna projetada para o mundo externo. É a lente através da qual você interpreta os eventos e, mais importante, é a energia que você emana que influencia como os outros te percebem e interagem contigo. O homem com frame fraco vive na defensiva. Sua realidade interna é: preciso provar meu valor constantemente. Ele está sempre reagindo, sempre explicando, sempre tentando controlar como os outros o veem. O homem com frame forte vive na ofensiva criativa. Sua realidade interna é: eu sou quem eu sou e isso é suficiente. Ele não reage, ele responde, não explica, ele demonstra, não tenta controlar percepções. Ele simplesmente é autêntico. Os 4 pilares do frame inabalável. Pilar 1. Autovalidação interna. O primeiro pilar é desenvolver um sistema de validação que não dependa de aprovação externa. Isso não significa arrogância ou insensibilidade. Significa ter uma bússola interna tão calibrada que você sabe quem é, independentemente do que os outros dizem sobre você. Quando uma mulher te testa, ela está inconscientemente perguntando: este homem sabe quem ele é ou ele precisa da minha opinião para se definir? Se você se defende, você responde: preciso da sua opinião. Se você permanece centrado, você responde: eu sei exatamente quem eu sou. Pilar 2. Propósito maior que o relacionamento. Maquiavel observou que um príncipe nunca deve fazer de sua felicidade dependente de coisas que não pode controlar. Um homem inabalável tem uma missão, um propósito, uma direção na vida que transcende qualquer relacionamento específico. Isso não significa que ele não valoriza o relacionamento. Significa que ele não faz do relacionamento o centro da sua existência. Quando ela percebe que você tem uma vida rica e significativa além dela, algo interessante acontece. Ela para de tentar ser o centro do seu universo e começa a querer fazer parte da sua jornada.